Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. O tema da nossa sétima aula narrada é Comunicação para a Mudança e a Inovação. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir e os resultados do levantamento de informações que vocês realizaram. Boa aula! Aprendemos em nossa última aula sobre a importância das práticas pedagógicas para a interação com agricultores e produtores rurais. Na imagem, vemos um grupo de estudantes da disciplina em uma atividade de demonstração técnica, cujo tema era recuperação e manutenção de pastagens. A prática pedagógica buscou organizar o aprendizado pelo diagnóstico participativo da pastagem. Apresentamos ao produtor uma escala em fotos que permitia realizar a classificação da pastagem com base em níveis de degradação. Pedimos que ele apontasse o nível que mais se assemelhava à sua pastagem e destacasse os elementos que conseguia identificar como indicadores da degradação. A estratégia pedagógica foi confrontar a realidade com a teoria. A problematização da situação vivenciada permitiu a emergência dos problemas, as dúvidas sobre o que poderia ser feito e, principalmente, o estabelecimento da comunicação dialógica entre os estudantes e o produtor. Percebe-se como as práticas pedagógicas estão na base de qualquer processo de intervenção, pois possibilitam estabelecer diálogo entre sujeitos que portam distintos conhecimentos sobre o tema conversado. O diálogo só é possível por meio da comunicação efetiva entre sujeitos que se encontram para conversar sobre um assunto de interesse comum. Neste caso, os estudantes se depararam com uma demanda de um produtor de leite que queria melhorar a qualidade de sua silagem, que já era boa. A foto retrata a primeira conversa. Nela, vários assuntos foram tratados até chegar ao tema principal. Não houve necessidade de um questionário estruturado. As perguntas essenciais foram feitas no decorrer do bate-papo e as respostas suscitaram novas questões. Se a prática pedagógica pressupõe um encontro entre sujeitos de conhecimentos, a prática comunicativa pressupõe um encontro entre sujeitos que querem compartilhar informações, conhecimentos, compreensões, opiniões, argumentos, propostas. As práticas pedagógicas se apoiam em práticas comunicativas, ou seja, todo e qualquer aprendizado oriundo da ação extensionista depende do estabelecimento de uma comunicação efetiva entre técnicos e agricultores. Esta comunicação é essencial porque aqueles que interagem detêm dados e informações parciais sobre a realidade e a situação que é o motivo da conversa. O jogo de perguntas e respostas é a prática comunicativa mais básica, aquela que permite a complementariedade entre as informações e a elaboração de um conhecimento novo sobre o objeto da conversação. Com base nessa constatação, definimos a comunicação como um processo de mão dupla e de idas e vindas, no qual dados e informações são enviados e recebidos, codificados e decodificados pelos sujeitos comunicantes, que interagem em uma determinada situação. Todas as modalidades da ação extensionista utilizam e se baseiam em práticas comunicativas. O processo comunicativo é essencial para que sejam alcançados os objetivos educacionais, assistenciais e de articulação entre os diversos agentes que colaboram na busca de melhorias e desenvolvimento. Na ação extensionista, a comunicação ocorre porque há sempre uma intenção de mudança como pano de fundo do encontro entre agricultores e extensionistas. Neste caso retratado, a situação problema era o controle de pragas e doenças em hortaliças. A descrição do contexto em que esta situação problema estava inserida surgiu do diálogo proporcionado. Aprendemos sobre o desejo do agricultor produzir alimentos livres de agrotóxicos,
mas a ausência de recursos para colocar em prática uma alternativa que possibilitasse alcançar este objetivo. Na situação de elaboração do diagnóstico, feito coletivamente em uma visita à propriedade, as falas foram trazendo os elementos de descrição da situação, evidenciando desejos, potenciais, limitações e, do lado dos estudantes, ideias, sugestões para o enfrentamento da situação apresentada. A prática comunicativa utilizada foi a mais simples possível: perguntas e respostas. Logo após nos apresentarmos, combinamos caminhar aleatoriamente pela área da propriedade, um quintal produtivo, e observar as condições de produção. A reunião que se observa na foto foi o momento de falar sobre as percepções de cada um, expor dúvidas e escutar explicações, ideias, propostas, além de apresentar novas dúvidas, permitindo a livre circulação de dados, informações e conhecimentos. Este exemplo ilustra como um encontro entre agricultores e extensionistas ocorre a partir de uma situação-problema ou de um contexto que passa a requerer uma ação para minorar prejuízos ou aportar soluções. Neste sentido, as práticas comunicativas representam estratégias para viabilizar o diálogo, facilitar a construção de novos conhecimentos e permitir o estabelecimento de acordos sobre o processo de intervenção. Nos exemplos anteriormente apresentados, o diálogo viabilizou a construção de diagnósticos da situação e do contexto. A construção de novos conhecimentos viabilizou o aprendizado coletivo em todas as situações vivenciadas. Os acordos estabelecidos permitiram planejar sugestões de mudança em cada um dos casos. As práticas comunicativas, na extensão rural, são compreendidas em seu papel como uma estratégia para promover mudança, inovação e desenvolvimento. Compreendemos a comunicação como uma prática interativa. A linguagem é o meio para o entendimento entre falantes e ouvintes. Tomando por referência uma abordagem participativa, as práticas comunicativas compreenderão os sujeitos comunicantes como agentes que buscam entendimento. Neste sentido, os contextos, a diversidade de pensar, de conhecer, a cultura e o universo cognitivo dos indivíduos em interação são elementos importantes para que haja comunicação efetiva. Cada um dos comunicantes se apresenta ao processo comunicativo com suas visões de mundo, ou seja, suas razões, lógicas, conhecimentos, crenças, valores, interesses, desejos, necessidades, recursos. Afirmamos que a comunicação relacionada à mudança e à inovação é um processo, mas também é o resultado do entendimento e do diálogo. O resultado do processo comunicativo é algo novo, uma informação que era de conhecimento de apenas um dos que conversam, um conhecimento que passa a ser dominado por todos que se comunicam, uma nova percepção a respeito de um problema, uma alternativa que deixa de ser novidade e é apreendida pelos envolvidos no diálogo. Em síntese, a comunicação é um processo interativo e dialógico em que meios, mensagens, técnicas e sujeitos comunicantes são colocados a serviço da construção de conhecimentos e capacidades para a mudança. Os processos comunicativos na ação extensionista devem ser participativos e dialógicos e possibilitar dois elementos fundamentais ao sucesso das intervenções e ao alcance de resultados de mudança e inovação: aprendizado e negociação coletivos. Quanto ao aprendizado, as práticas comunicativas são essenciais para a elaboração de diagnósticos participativos dos sistemas socioprodutivos, de situações-problema, de contextos. Estas práticas facilitam o diálogo e proporcionam aprendizado coletivo, que se expressa como um novo conhecimento sobre a realidade, seus problemas, causas e possíveis soluções. Neste sentido,
As práticas comunicativas são mobilizadas e empregadas para definir a justificativa da mudança ou inovação. Lembramos que, ao utilizar metodologias participativas, buscamos que o resultado da interlocução seja um produto coletivo. Assim, a justificativa da necessidade de uma mudança ou inovação é construída por todos que se comunicam e interagem. Quanto à negociação, as práticas comunicativas são essenciais para a execução de planejamentos participativos das ações a serem empreendidas para alcançar os objetivos de mudança ou inovação necessária. Neste caso, extensionista e agricultor constroem acordos comuns sobre meios, métodos, práticas, ferramentas de ensino-aprendizado e, principalmente, sobre a alternativa viável e mais adequada para solucionar ou enfrentar determinado problema. Neste sentido, as práticas comunicativas são mobilizadas e empregadas para chegar a um acordo sobre a mudança ou inovação e os meios possíveis e desejados para alcançá-la. Esta imagem ilustra a utilização de práticas comunicativas para a definição da necessidade de uma intervenção. A demanda que nos chegou de um grupo de agricultores da comunidade Paula, município de Viçosa, foi a constituição de uma associação para buscar melhorias para a comunidade. Ao refletir sobre a demanda, duas questões nos chamaram a atenção. Quantos, na comunidade, também desejavam criar uma associação? Quais seriam as questões que aglutinariam o interesse geral em participar ativamente de uma associação, caso fosse criada? Estas questões não podiam ser respondidas por nós, estudantes e professor da disciplina. Tínhamos que escutar os agricultores e ouvir deles as respostas que permitissem ou não dar sequência à intervenção. A estratégia foi organizar o processo comunicativo para obter respostas. Mobilizamos a comunidade para uma reunião. Elaboramos questões simples a serem respondidas pelos agricultores que formaram pequenos grupos, como retratado nesta imagem. A primeira questão foi: por que queremos nos associar? A segunda: o que faz uma associação? Foram definidos 15 minutos para que conversassem livremente e, a seguir, expusessem ao coletivo suas respostas. Percebam que as duas perguntas direcionam o processo de problematização. Foi possibilitada uma discussão livre, com participação de um estudante facilitador para garantir o foco na resposta às questões. Este é um momento valioso do trabalho em grupos, pois permite a expressão dos posicionamentos individuais, seu contraste aos demais posicionamentos e a equalização das posturas diante da escuta das diversas visões sobre o mesmo tema. Esta prática comunicativa permite o afloramento das divergências, ao mesmo tempo em que possibilita a construção de entendimentos ou acordos. O extensionista utiliza práticas comunicativas, mas também práticas mediadoras, buscando facilitar entendimento coletivo. Diante das respostas positivas e da expressão do comprometimento do grupo, a etapa seguinte é planejar a intervenção de modo que ela apoie o processo de constituição da associação. Neste exemplo, podemos perceber como o diagnóstico conduz ao planejamento da ação extensionista.
A possibilidade de mudança ou inovação representa para o agricultor a necessidade de ponderar sobre uma série de elementos. Diante da necessidade ou da oferta de uma novidade, os agricultores consideram prós e contras. Sua decisão é baseada em critérios racionais que passam pela avaliação de suas condições socioeconômicas e pela consideração dos riscos. Em uma estratégia de comunicação, o extensionista busca interferir nesta decisão, fazendo com que o agricultor seja favorável à proposta de inovação. Estudos apontam 7 questões principais que passam pela cabeça do agricultor que se vê diante da necessidade ou da possibilidade de inovar. Qual a vantagem da novidade em relação ao que eu já faço ou a outras inovações? Esta técnica, tecnologia ou processo é compatível com as minhas condições e recursos? Vou conseguir manejar ou gerenciar a novidade? Quais riscos estou correndo? É possível experimentar antes de adotar e introduzir a novidade em minha produção? Há como prever bons resultados? Quais são as provas de que a novidade funciona mesmo? Estas dúvidas devem ser respondidas uma a uma quando o extensionista se comunica com o agricultor. Não se trata de persuadir ou propagandear, e sim dialogar sobre as vantagens comparativas, a compatibilidade, a simplicidade, os riscos, as possibilidades de teste ou experimentação, a previsibilidade de resultados e evidências reais e científicas do bom desempenho da técnica, tecnologia ou processo. A comunicação para a mudança, inovação ou desenvolvimento se organiza pela necessidade de estabelecer diálogos a respeito das características essenciais de uma determinada técnica, tecnologia ou processo. O conteúdo da comunicação e do diálogo, seja qual meio o utilize, deve sempre oferecer respostas simples e diretas ao produtor. O extensionista deve comunicar que há uma vantagem comparativa da inovação em relação à forma como o produtor já faz. Esta vantagem pode ser apresentada em termos de aumento da produtividade, economia de força de trabalho, eficiência organizativa, diminuição dos danos ambientais, eliminação de riscos, etc. O processo comunicativo deve evidenciar que a nova técnica é compatível com as condições e recursos do agricultor, uma vez que ela foi resultado de uma decisão conjunta. É tarefa do extensionista assessorar o processo de adequação ou adaptação da técnica ao contexto de sua implementação. O extensionista deve evidenciar a simplicidade da técnica, tecnologia ou processo, preparando o ambiente para o aprendizado das novas destrezas ou conhecimentos que se façam necessários. A comunicação tem papel fundamental ao esclarecer sobre os riscos que podem estar associados à adoção da nova técnica, tecnologia ou processo. Os riscos são parte essencial da problematização e do diálogo que antecedem a tomada de decisão. Testes, simulações, experimentos em pequenas áreas e observação de propriedades que já adotaram a inovação compõem um conjunto de práticas para as quais o conteúdo da comunicação contribui para apresentar vantagens comparativas, como também dados e informações que contribuem para o maior conhecimento da novidade proposta. O conteúdo da comunicação deve apresentar dados científicos que permitam ao agricultor perceber que há certas garantias de que a inovação possibilitará bons resultados. A exemplificação de relações causais, a explicação de processos científicos em linguagem acessível e a demonstração de resultados
são práticas comunicativas importantes para a mudança de percepção dos agricultores em relação a uma técnica, tecnologia ou processo. As evidências científicas são parte fundamental do processo comunicativo. A observação direta de resultados, aliada às explicações que relacionem estes resultados às condições do agricultor, são parte importante da comunicação para a inovação, apresentando elementos que podem contribuir para criar novas percepções dos agricultores sobre as novidades propostas. Na ação extensionista, as práticas comunicativas focadas no diálogo possibilitam criar ambientes de interação em que a mudança e a inovação se desvinculam da persuasão, da propaganda e da imposição, para se aproximar de um processo decisório participativo e consciente.